Seja convosco, igreja. Uma boa noite para vocês. Deram esse convite aí que está levando a palavra, estando a palavra através da minha vida. Para quem não me conhece, ou para quem não está me reconhecendo, eu sou Alexandre, eu sou líder de jovens aqui do Jardim Progresso, junto com a minha esposa. Gostaria de mandar um abraço à pastora Maria, pastor José Ricardo, pastora Sônia, pastor Francisco, dizer que vocês estão fazendo muita falta aqui e que pode deixar que a igreja está em boas mãos aqui. Se Deus quiser, tudo isso vai acabar, tudo isso vai terminar. Eu creio que é um tempo que Deus separou para a gente perseverar, para a gente colocar a casa em ordem, como tem sido ministrado no nosso canal. É um tempo que Deus permitiu para que nós colocássemos nossa casa no lugar, amém? E para você que está assistindo essa live no YouTube, nós temos o nosso canal, que graças a esse canal a gente está podendo transmitir ao vivo. Então você que não conhece, se inscreve nesse canal também. Tem várias devocionais, tem várias palavras que com certeza podem edificar a sua vida. Eu creio que tudo que Deus fez até aqui é bom e que a palavra dele dura para sempre, amém? Eu gostaria de começar com uma reflexão aqui. Eu sei que nesses momentos, nesses tempos de angústia, que a gente está vivendo através desse vírus, através desse confinamento, muita gente aí não aguentando a quarentena porque não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. E eu quero dizer a vocês que Deus está no controle de tudo, Ele preparou tudo, Ele vem ministrando nos nossos corações que é um tempo dele e esse tempo nós estamos vivendo. É um tempo que Ele separou para a gente ter mais fé, ter mais intimidade com Ele. E eu sei que há muitos estágios nas nossas vidas em que a gente luta contra Deus e que a gente se pergunta, onde você está, Deus? E é nesses momentos, nesses confrontos espirituais, que Deus nos prova, que Deus quer nos mostrar aonde está a esperança dele, amém? Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite tudo que está acontecendo nos dias de hoje? Como que a gente consegue conciliar a dor com a fé? Quando a gente está tropeçando no vale, quando a gente está passando por dificuldade, eu sei que é difícil ver a luz. Eu sei que é difícil, nós vemos isso. Então, até aproveitando os acontecimentos que a gente está passando aí, só uma maneira de levar a nossa fé, irmãos. E essa maneira é enfrentando essa diversidade, é o confronto. A única maneira da gente levar a nossa fé é passando por esses momentos. Então, para vocês que têm alguma dificuldade entender esse momento que a gente está passando, se nós entendêssemos tudo completamente, profundamente, como Deus compreende, a gente não precisaria de fé. A nossa fé seria vaga, a nossa fé seria morta, porque a gente teria todo o conhecimento. E a palavra diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, nós devemos, nesse momento, elevar a nossa fé, a nossa intimidade com Deus, e só assim, através da confiança, a gente pode renascer no amor, a gente pode viver o amor. E de onde vem esse amor? Esse amor vem de Jesus Cristo, vem através disso daqui, esse pequeno culto, que a gente está usando uma câmera de um celular, alguns irmãos que se juntaram para poder levar a palavra até você, aonde você está, no cômodo da sua casa, ou onde quer que você esteja. É esses momentos que provam o amor da igreja por Cristo, o amor de você para com Cristo, amém? E esse amor, ele não é comercial, ele não é transacional, você não pode comprá-lo. Esse amor, ele é de graça, e de graça você o recebeu, e de graça você o dá, é o que diz a nossa palavra. Mas, levando tudo isso em consideração, a gente está disposto a ouvir a resposta de Deus? Por todas essas perguntas que a gente está
a gente está questionando Deus, que a gente está passando por esse momento, a gente está disposto a ouvir a resposta de Deus? Vou começar a nossa pregação aqui, a nossa palavra, com o livro de Abacuque. Até porque ele é o que mais representa isso para a gente. Através da palavra que o Senhor ministrou no meu coração, Abacuque é um grande exemplo que a gente pode seguir. Então, se vocês puderem me acompanhar com as Bíblias de vocês aí, deixar aberto, Abacuque 1, eu vou ler do 1 até o 4, tá bom? Dá um tempinho aí. A palavra de Deus diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Irmãos, aqui Abacuque ele estava em confronto com Deus. Ele fez várias perguntas a Deus. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E nesse momento a gente pode fazer as mesmas perguntas a Deus. Por que isso está acontecendo, Deus? Por que os injustos prevalecem? Por que há violência, há conflito, há luta, há dor? Por que, Deus? E aí Deus nos faz caminhar através de como eu posso dizer? Através de um caminho, onde Ele vai nos ensinar alguns passos. O primeiro passo que Deus pede para nós essa noite é ouvir. Ouça, irmãos. Qual foi a última vez que você se sentou com alguém, seja um amigo, seja um familiar, e você sequer ficou prestando atenção nele, ouvir o que ele tinha a falar? Qual foi a última vez que você puxou assunto com alguém, seja nas redes sociais ou pelo celular, e você quis somente ouvi-lo? Eu sei que muitas vezes a gente está tão preocupado em contar a nossa vida, em contar a nossa história, que a gente só fala, e a gente não dá a oportunidade para os outros falarem. E aí está o ponto. Não há de se surpreender que seja tão difícil ouvir a Deus. Porque quando a gente dobra o nosso joelho em oração a Ele, a gente só fala, a gente só pede, a gente só agradece, a gente não permite que Deus fale conosco. A gente não dobra o nosso joelho e espera Deus falar conosco. Qual foi o último momento que você dobrou o seu joelho e ficou em silêncio completo? Sem aqueles pensamentos, somente focando em Deus, focando na justiça dele, focando no que Ele tem a dizer para nós. Eu não vejo problemas em desafiar Deus, desde que a gente esteja disposto a ouvir o que Ele tem a nos dizer. E isso é a parte mais difícil. Essa é a parte que gera frustração. Essa é a parte que a gente não entende o que Deus tem para nós, o tempo de Deus. É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Então a gente tem que saber a hora de parar para ouvir. Em Abacuque 2, aí, eu sei que você não fechou a Bíblia, a gente vai ler o versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aqui, Abacuque ele já terminou os questionamentos dele e ele está só esperando a resposta de Deus, esperando que Deus tenha a falar com ele. Ele vai se colocar como sentinela, irmãos. Sabe o que é o sentinela? É aquele que fica à espreita, aguardando com calmaria, com tranquilidade, sabendo a hora certa de agir. Esse é o sentinela, irmãos. Muitas vezes a gente não recebe a resposta de Deus porque a gente não sabe esperar a revelação dele. Em Salmo 46, não precisa abrir não, ele diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ele está dizendo para você essa noite: se aquieta com tudo que está acontecendo aí na televisão, na política, em vírus e não sei o que. Se aquieta e saiba que Ele é Deus, que Ele tem o controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para você. Então, ok, nós estamos esperando, mas como que Deus vai falar com a gente? Como que Deus vai poder ministrar no nosso coração? Como a gente vai ouvir a voz de Deus? Essa é uma pergunta boa, né? Irmãos, Deus usa as circunstâncias, Deus usa as pessoas, Deus usa até os nossos inimigos, Deus usa até um ateu se Ele quiser falar contigo. Deus usa a palavra, Ele usa o Espírito Santo dEle para ministrar no seu coração. Você só precisa estar sensível a Ele, você só precisa estar sensível à palavra dEle.
Então, aquietem-se para sentir, para ser sensível a Deus. Pedir para Deus para os nossos sonhos e expectativas, irmãos, é razoável. A gente ora para Ele por isso. Só que a gente também tem que estar preparado para as frustrações, como eu disse. Muitas vezes não vai ser o tempo de Deus. Muitas vezes Deus vai nos deixar no silêncio para que a gente aprenda com o nosso silêncio. Para que a gente aprenda a esperar, a aguardar o tempo dEle. Então, lembre-se de uma coisa, Deus te criou, Deus escreveu o teu livro muito antes de você estar no ventre da sua mãe. Então pense nisso, pense que Deus escreveu tudo sobre sua vida antes mesmo de você nascer. Então Deus tem o controle de todas as coisas. A gente tem que fortalecer a nossa fé. Então esteja atento a tudo que está ao seu redor, esteja atento aos mínimos detalhes de Deus. Deus age, irmãos, nos mínimos detalhes. Ele usa, então assim, a gente tem que usar a palavra ao nosso favor também. Quando está escrito na palavra que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, a gente tem que virar para Deus e falar: Senhor, o Senhor me prometeu através da tua palavra que eu não seria atingido. Quando o Senhor diz que a relva murcha e as flores caem, mas a palavra dele permanece para sempre, é para nós acreditarmos, é para nós vivermos isso. Por mais que o tempo passe, Deus é conosco, Deus está conosco. Espere. Eu sei que é difícil esperar. É muito mais difícil esperar do que agir. Eu sei que muitas vezes o nosso impulso leva a gente a tomar decisões precipitadas. Isso acontece comigo a maior parte do tempo. É difícil esperar o tempo, a ocasião, o momento de Deus. É muito difícil. Então, meus irmãos, esperem. Deus nunca está atrasado. Deus sempre está na hora certa. Eu vou repetir. Deus nunca está atrasado. Ele sempre está na hora certa. Eu vou dar 2 exemplos rapidinhos sobre como é esperar a vontade de Deus. Todos aqui conhecem Moisés. Moisés, depois de tudo que ele passou no Egito, ele libertou o povo, ele sofreu com as pragas, ele sofreu com a rebeldia do povo, com o faraó, ele atravessou o Mar Vermelho ileso, totalmente seco. E aí, depois de tudo isso, ele achou que ele ia descansar, que ele ia receber o galardão dele. Foi aí que a luta dele começou. Foi aí que a espera dele começou. Ele demorou 40 anos, irmãos. 40 anos para que chegasse na Terra Prometida e ele sequer pisou na Terra Prometida. Olha a fé, olha o tempo que Deus trabalhou na vida de Moisés. Outro exemplo? Paulo. Paulo, ele foi resgatado. Ele era acusador, ele era perseguidor dos cristãos. Jesus transformou ele, Jesus chamou ele para pregar para os gentios, chamou ele para fazer uma nova esperança para o povo. Ele chamou Paulo para os gentios. Mas Paulo só começou a pregar, só começou a fazer a primeira palavra dele 13 anos depois que Jesus chamou ele. Então vejam, Paulo se preparou por 13 anos para começar a cumprir a vontade de Deus. Então você aguardando aí 2, 3 anos para chegar à bênção, meus irmãos, é pouco ainda. Mas saiba que Deus tem o tempo certo para você, amém? Em Isaías 40, 26, diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Se Deus conhece todas as estrelas que estão no céu, se você puder ter a oportunidade de olhar para cima aí, Ele conhece o nome de cada uma. Quanto menos você, que é filho dele, que Ele te conhece e que Ele prepara o melhor tempo para você. Pense nisso. Tiago 5,8 diz: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor será próxima. Aleluia. Salmo 27, 14. Esperem no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aqui a palavra diz para a gente esperar. Depois que a gente ouviu, depois que a gente passou pelo tempo de espera, aí Deus vai começar a trabalhar na nossa fé. Então a fé, imaginem como uma escada, com muitos degraus. Tá? Essa aqui eu estou copiando de Martin Luther King. Imagine uma escada com muitos degraus.
A sua fé, irmãos, a gente não precisa olhar para onde vai terminar essa escada. A gente precisa seguir um degrau de cada vez. Para aí sim a gente chegar no topo e cada vez ir mais alto na presença de Deus. Então, passando por esses estágios, a gente vai entender a real vontade de Deus na nossa vida. Quando a nossa fé é provada, significa que algo grande está por vir. Significa que Deus está presente, significa que estamos prontos para atingir um novo nível de intimidade com Ele. Não está pronto ainda não. Se o assunto é fortalecer a fé, não há lugar melhor que o livro de Hebreus. Hebreus 11, ele é uma espécie de hall da fama dos homens de fé da Bíblia. Aqui ele conta a história bem resumida de cada um. Pela fé, Noé, ele distanciou de toda a vida dele, a vida social dele, ele construiu uma arca, ele reuniu a família dele, pela fé ele salvou a geração dele. Quer outro exemplo? Abraão. Abraão, pela fé, ele teve um filho na velhice, e depois disso, ele foi sacrificar o próprio filho a Deus, pela fé. E por isso ele foi honrado. José, pela fé, ele foi de escravo a governador do Egito. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, a sua dificuldade, a minha dificuldade, ela vai ser colocada por terra em nome de Jesus, que é grande. Amém? Nenhum desses, um detalhe, nenhum desses personagens aqui era perfeito. Nenhum deles. Então a gente só consegue aprofundar a nossa fé na incerteza da manhã. E é isso que eu queria falar agora em Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, irmãos, não achem vocês que nós vamos ter a fé e nós vamos simplesmente, ok, eu tenho fé e está tudo bem agora. A fé é algo diário. A fé é o combustível para a nossa vida, é o que alimenta a nossa alma. Pela fé existe a justiça. Olha que bonito. Em Abacuque 2, 4, não sei que vocês estão com o livro aberto aí, está escrito assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Glória a Deus. E passando por esse estágio de fé, a nossa fé vai ser testada, porque é sempre assim, quanto mais perto a gente está de Deus, mais o inimigo nos testa. Porque a nossa vida ela é feita de provações. Isso daqui, na verdade, é passageiro. A gente está sendo preparado para algo bem melhor e bem maior que está acima dos céus. E aí as perguntas vêm de novo. Se a gente nunca alcançar as promessas de Deus, e se a gente ousar acreditar, mesmo acabando os nossos dias, é possível amar a Deus através das decepções? E aí a gente usa o exemplo de Abacuque. Abacuque passou-se a geração dele e ele teve as respostas de Deus, mas ele não conseguiu ver Deus cumprindo a palavra dele na vida de Abacuque. Então, irmãos, o mundo pode estar de cabeça para baixo. Me perdi aqui. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas não importa o que aconteça. Deus é Deus. Deus é Deus quando a gente acorda dia após dia. Deus é Deus pela razão de qual nós estamos vivos. Ele é presente na alegria, mas Ele também é presente na decepção, na angústia, na tristeza. Então, quando perdemos o controle, quando estamos sem direção, ficamos sem chão, quando dói, a lágrima cai, as ideias somem, e ao mesmo tempo o medo aparece, Deus é. Em Mateus 19, 26 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Lembre-se, se você pensa que Deus se esqueceu de você, então você se esqueceu de quem Deus é. Deus é na sua vida. Lembra do que Ele já fez. Todos nós, se a gente parar um instante sequer, e olhar para o nosso passado, olhar para o que a gente já viveu com Deus, o que Deus fez na nossa vida, um instante que a gente parar para pensar, a gente vai ver as maravilhas de Deus, tudo que Deus construiu conosco. Eu não preciso ir muito longe não. No Carnaval agora teve o nosso acampamento de jovens, e foi um ano inteiro de lutas. Foi um ano inteiro onde nós fomos provados verdadeiramente.
E foi momentos em que a liderança, quando eu falo liderança, eu falo por mim, eu pensei muito em desistir. Mas o que mantia a fonte, o meu combustível para seguir em frente era a fé. Era a fé de viver de novo aquele último acampamento que a gente fez em 2018. Era a vontade de ver novamente Deus agindo na vida daqueles jovens. Isso que foi que motivou a gente mais do que tudo. Foi pensar, olhar para trás e ver como Deus é bom e como Deus faz. E não foi diferente. Deus fez coisas extraordinárias. Deus agiu misteriosamente. Deus foi tremendo ali, irmãos. Foi tremendo, foi muito bom. Então, ouse acreditar que Ele certamente pode fazer uma vez mais. Amém? Salmo 77, versículo 11 ao 13. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei todos os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Amém? Irmãos, aceite. Mas e se mesmo assim nada mudar? Olha os nossos questionamentos aí. Apenas aceite. Tudo isso está além da nossa compreensão. Até porque se a gente compreendesse tudo, nada faria sentido. Então, a aceitação não confunda com a negação. Então, aceitar não é você viver de falsos sorrisos, não é você aceitar, não é fingir, aceitar é perseverar, é permanecer na fé, crer que Deus está cada vez mais próximo, que mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, Deus é conosco. Muitas vezes algo que não gostamos acontece, e aí 3 atos são importantes aqui. Você se lembra do que Deus já fez, você aceita o que Deus está fazendo, e você confia no que Deus irá fazer. Aleluia. Abacuque 3, versículo 16 ao 18. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperei o dia. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, se alegrem no Deus da sua salvação. Confie em Deus. A melhor prova de amor é a confiança. Eu ainda não sou pai, mas eu creio que não há nada mais gostoso do que ter alguém que confie em você verdadeiramente. O amor de um filho, a confiança de um filho. Imaginem vocês a Deus sabendo que vocês confiam nele. Não é gostoso quando você confia em alguém, como você pode entregar os seus segredos para alguém? Quando você sabe que alguém confia em você, é muito bom. Então imagine o coração de Deus saber que você confia nele. Amém? Escolhas, nós temos 3. Confiar em nossas emoções, confiar em nossa própria opinião ou confiar em Deus. Por maior que sejam nossas lutas, nos foi liberado o dom da escolha. E confiar em Deus é com certeza conquistar um grau muito maior de intimidade com Ele. Reconhecer a presença em meio ao sofrimento, reconhecer a presença de Deus em meio ao sofrimento, é sinceridade no meio da sua oração. A sua oração, quando você diz, mesmo se eu não passar na faculdade, mesmo que a minha esposa não engravide, mesmo que os meus relacionamentos não deem certo, mesmo que eu não consiga aquele emprego que eu tanto almejo, mesmo que a doença não cesse, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Orem com Abacuque, se alegrem no Deus da sua salvação. Abacuque 3,19 diz, o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Se você quer andar em lugares altos, amém, eu quero confiar em Deus, eu quero confiar no Deus da minha salvação. Nós podemos lutar com perguntas, nós podemos abraçar a realidade, mas nós nunca podemos deixar de confiar que nossa esperança está em Deus, amém? O bom combate faz parte da vida, mas o que nos leva para o fim de tudo isso são os braços do Senhor. Os braços dele estão abertos para você.
os braços deles estão abertos para a gente. A nossa luta, ela pode ser sofrida, pode parecer que Deus nos abandonou, às vezes que Ele está contra nós, olha só, mas no final temos a certeza que Ele quer apenas nos curar, Ele quer apenas a nossa confiança. Em Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Deus é maravilhoso, Deus preparou essa palavra, Deus preparou esse momento. Deus é Deus, Deus é fiel. Eu creio que Ele pode muito mais na sua vida. Eu gostaria de compartilhar rapidinho a passagem de Marcos 9, onde é a passagem que um senhor tinha um filho que estava endemoniado, que estava passando por problemas, e o pai dele chega para Jesus e fala: olha, nem os seus discípulos deram conta de salvar meu filho. E aí Jesus fica super irritado, falando que como eles podem ser tão incrédulos, conhecendo o poder de Jesus. E aí Jesus pergunta para aquele homem se ele tem fé, e se ele pode, e ele diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Hoje Deus fala para você assim: quer que eu ajude você a vencer a tua incredulidade? Quer que eu te ajude a subir um patamar a mais em direção no reino? Deus quer você, Deus quer a sua vida completamente ao alcance dele, amém? Deus geralmente faz mais no vale do que no topo da montanha. Então não se preocupa com a sua luta, não se preocupa com essa luta que a gente está vivendo. Ande com Jesus os seus ontens, ande com Jesus os seus hojes e confie nele nos amanhãs, porque eu creio que ele pode todas as coisas, amém? Essa é a palavra que Deus compartilhou no meu coração. Queria agradecer a oportunidade e dizer que isso aqui é muito importante para a gente e que a gente continue na perseverança de Deus, amém? Tá contigo. Deus abençoe.